Isso é um questionamento que eu queria até puxar. É uma coisa que a gente até falou aqui outro dia desse, que é esse interesse, falando principalmente de CSGO. Como é que você avalia o interesse sobre CSGO no Brasil? Porque a gente muito quando falou aqui do interesse, da visibilidade, das marcas, né, do próprio CS colocar campeonato aqui, a gente falou muito do GAL. Só que a gente tem que entender e saber separar os dois interesses. Porque hoje em dia, se existe um interesse no GAL ou existe um interesse no CS, entendeu? Porque, assim, o GAL, ele tem uma mega estrutura, tem uma mega tribo com ele, independente do que ele faça. Então, assim, ele vai streamar Fórmula 1, vai ter lá 200 mil pessoas. Ele vai streamar NBA, vai ter lá 200 mil pessoas. Ele vai streamar ele jogando um joguinho da Steam, merda, vai ter 80 mil pessoas. E aí, claro, quando ele faz os eventos de CS, é ali onde são os maiores números dele, mas continua sendo o GAL. Então, assim, como é que, pra você que tá nesse mercado, tá o interesse sobre o CS de verdade? Assim, se não tiver o GAL streamando, o CS, ele tá com crescimento de interesse no Brasil? Ou o interesse é pelo Gaules, figura do Gaules e por tudo que ele faz? Eu acho que existem diversos componentes que a gente pode avaliar separadamente. Então, o interesse no CS no Brasil está aumentando? A resposta é sim, baseado no número de jogadores que está aumentando. Uhum. Então, isso é um fato. Bateu recorde, né? Esse mês de... Isso mundial. A gente não consegue ver pelos gráficos ali da Valve, a gente não consegue ver Brasil oficialmente por região. Tá. Então foi o pico de jogadores simultâneos mundial, foi recorde do CS. Então no mundo está crescendo. Aliás, esse número, na verdade, ele nem tem como a gente falar isso, que o CS está crescendo, porque pode ser simplesmente que tenha mais pessoas jogando ao mesmo tempo, só aí sejam as mesmas pessoas. Tá. Porque foi um pico de jogadores simultâneos. Mas já é algo grandioso, com certeza. Sim. Mas assim, avaliando os nossos números, os números de jogadores de CS no Brasil estão crescendo. Nossos números Gamers Club, né? Então o interesse do CS está aumentando. Olhando, falando sobre Gaules, as pessoas gostam do CS ou do Gaules? Eu concordo com o que você disse, que com certeza tem muita gente que gosta do Gaules, mas quando ele está streamando alguma coisa, tem um número X, então ele está streamando lá, jogando FIFA, tem 20 mil pessoas assistindo, e quando ele está transmitindo uma partida de CS, de um campeonato internacional importante, uma Blast, tem 30 mil pessoas. Quando ele está transmitindo uma Blast com o MIBR, já tem umas 80 mil pessoas. Se é um time brasileiro nos playoffs, com uma Fúria, 100 mil pessoas. O próprio MIBR no ano passado em playoffs, 100 mil pessoas. 120, 150. Com o time do Fallen, 250 mil pessoas. Time do Fallen numa final, 700 mil, 417. Então, assim, são componentes que vão se somando para dar o maior interesse das pessoas. Então, eu acredito que o CS está crescendo, mas é uma junção de componentes. Então, quando é o GAL, tem mais gente assistindo. Quando tem um time importante, tem mais gente assistindo. Uma partida importante de um determinado campeonato importante, também tem mais gente assistindo. Se tem o Fallen, com certeza. Falando disso, e aí você consegue fazer algumas comparações, assim. Então você pega o melhor jogador da história do Brasil de CSGO, em termos de ranking considerado pelas pessoas. Coldzera, 2 vezes o melhor do mundo. Uhum. Quando você olhava transmissões do Cold na FaZe, você falava, pô, será que o Cold vai trazer audiência pra caramba pra FaZe? As partidas da FaZe no GAL tinham as mesmas 30 mil pessoas assistindo do que a partida da Nave. Então, assim, o Cold é um baita jogador, performava muito, mas o engajamento das pessoas, baseado nos meus olhômetros, ali não estou falando nada de dados práticos, mas eu busco perceber o que está acontecendo nesses componentes, a capacidade de atração de audiência não sentia nenhuma grande mudança. E não era midiático, né? Exato. Você fala e a galera já... Assim, então, você fala Cold, a galera também. Só que do CS... Não converte da mesma forma. Mas não converte da mesma forma, assim, não necessariamente. Agora, por exemplo, falem na Liquid. Cresceu muito? 120 mil pessoas assistindo uma partida da Liquid, que é a mesma coisa que teria um MIBR, uma Fúria num campeonato internacional. Então, o Fallen trouxe essa sensação de torcer para o Brasil. Você acha que quando o professor aposentar vai ser um baque
pro CS nacional? Com toda certeza, com toda Assim, certeza. de interesse, Pô, obviamente vai ser um baque de perda de uma referência, né? De um Sim. grande nome. Isso por si só, mas eu falo de um baque para o impacto do jogo. Acredito que não, porque ele tem um interesse em continuar trabalhando dentro do CS. Perfeito. Então, se ele fizer, ou se ele continuar trabalhando de alguma forma, né, como ele deseja estar envolvido na comunidade ainda, aí os planos... Aí vocês convidam ele para cá um dia. Aí, Ah, eu quero muito, pelo amor de Deus. Aí falei, sabe? Zão, vou ajudar. Por favor, vou ajudar. tá foda, estamos tentando uma cota, Vou ajudar, cara. vou ajudar. É, o futuro... Ele vai estar envolvido, então, por exemplo, eu acho que não vai ter um impacto negativo em termos de audiência, acho que não vai ter, não. Ele falou que ele quer jogar um pouquinho ainda, né? Ele falou que ia aposentar, depois ele falou que ele ia estender um pouco mais, né? Oficialmente, o que ele fala é que ele aposenta esse ano. Ah, no final do ano. Vai jogar o ano inteiro. Eu não sei se ele falou oficialmente isso, na verdade. Mas o que a galera fala é esse ano. O que a galera fala... O que a galera fala é esse ano. Informações que eu não tenho, né? O que a galera fala é esse ano. Não, mas esses dias, o Zac, que hoje é coach da Imperial, falou numa entrevista que dependendo de como as coisas acontecerem, o time tiver o sentimento do time, a performance do time, pode até ser que ele continue. Nem conversei com ele sobre esse assunto específico nessa semana para saber se é verdade ou não o que foi falado. Conversei com ele, mas não nesse assunto. Esqueci de perguntar, porque eu fiquei curioso também, porque a minha percepção ali, baseada em todas as pessoas falam, é que de fato... Oh, desculpa. Obrigado. Esse ano aí o que as pessoas falam é que vai ser o último ano dele mesmo.